Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui hoje. Muitíssimo obrigada pela professora Aline, minha orientadora nesse estágio, a salvadora de vidas. Também muito obrigada, Antonino, por ter cedido o canal do Descom para a gente transmitir por lá e também ter trazido os alunos para cá. Meu nome é Emanuela, como a Aline falou. Eu sou estudante de audiovisual. Estou aí perdida entre o 7º e 8º período, não sei exatamente aonde. Eu sou representante desse projeto muito massa, que chama Cinema nas Redes. Esse projeto ele veio de um projeto antigo, que era chamado Circuito Universitário de Cinema, onde a gente levava esses filmes ao vivo, né, pessoalmente, agora a gente não pode, para vocês, e fazer essa discussão também em sala de aula. Durante o projeto, eu vou tratar de 4 filmes. Depois eu passo o link aqui para vocês terem acesso. O filme Carne, que é uma animação muito massa. O Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, que é o que a gente vai falar hoje. O Nunca Mais Serei a Mesma e o Seremos Ouvidas. E hoje a gente está aqui com a Caju Ataíde, desculpa, que fez filosofia aqui na UFRN, é feminista, já trabalhou em ONGs do governo como assistente social e assistiu o filme agora há pouco. Enfim, bem-vinda, Caju. Você está me ouvindo direitinho aí? Oi, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Todo mundo está escutando? É Caju, só Caju, sem a Taíde, tá? Sem a Taíde? Ah, tá bom, então. Muito obrigada pelo convite, boa noite. Nada. Eu que agradeço por ter topado, assim. Então, enfim, vamos lá. Eu não sei se todo mundo viu o filme, então eu preparei só um slidezinho tranquilo para falar um pouquinho sobre ele. Eu vou aqui apresentá-lo rapidinho. Estou aqui lutando contra tecnologias também. Deixa eu só abrir aqui. Estou procurando. Cadê, meu Deus? Eu nunca vou conseguir, cara. Nunca vou conseguir. Meu sonho é abrir a guia. É esse mesmo. Pronto. Vai dar tudo certo. Vocês estão vendo, galera? Alguém puder me falar? Está carregando. Pronto, apareceu. Apareceu? Okay. Sim. Perfeito. Deixa eu só dar um zoom aqui. Pronto, galera. O filme da Sandra Werneck, Mexeu com Todas, foi um filme lançado em 2017. E nesse filme a gente tem o depoimento de várias mulheres que sofreram agressões. E entre esses depoimentos a gente tem a da Maria da Penha e a da Joana Maranhão. A Maria da Penha é essa do canto esquerdo e a da Joana essa do canto direito. Essa no meio é a Luísa Brunet, que foi um caso que repercutiu bastante aqui no Brasil. Então tá, eu trouxe alguns índices aqui. Isso daqui é um print do filme, tá? Para quem não viu. Como o filme trata justamente dessas agressões, eu achei relevante trazer para cá alguns números absurdos, né, que a gente tem no Brasil hoje em dia, e registram o caso de feminicídio a cada 6 horas. 3 a cada 4 dessas vítimas têm entre 19 e 44 anos. 61,8% desse número são de mulheres negras. 81,8% dos agressores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas. E 73,7% dos crimes sexuais foram contra vítimas vulneráveis. E, a partir dessas entrevistas, né, a partir desses crimes, o Brasil conseguiu criar algumas leis tentando proteger as vítimas, né? Que foi o caso da Lei Maria da Penha e da Lei Joana Maranhão. A Lei Maria da Penha, como está escrito aqui, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E a Lei Joana Maranhão altera o Código Penal para a contagem do prazo da prescrição nos crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes. Começa a ser contado da data que a vítima completar 18 anos. Ou seja,
se esses crimes acontecerem quando elas forem menores do que isso, elas vão poder ter um tempo para se formar, se informar e entender o que aconteceu e ainda assim poder entrar com um processo, que foi o caso da Joana Maranhão. E, enfim, deixa eu só interromper aqui. Era só isso mesmo que eu queria mostrar. Não sei se eu posso deixar essa aba aberta. Não vai dar certo, eu vou interromper. Eu acho melhor conversarmos cara a cara. Vou falar com a Ju. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, perfeita. Pronto, Ângela. Você quer falar um pouco sobre você agora, por favor? Eu vou me apresentar mais completo. Por favor. Eu estou aqui falando nesse momento aqui de Samambaia, no Distrito Federal. Eu sou de Natal, mas atualmente moro em Cavalcante, Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Estou aqui coincidentemente hoje, assim. Tenho 39 anos, me considero uma mulher negra, de pele clara, sou gorda, sou lésbica, sou professora, sou chefe de cozinha especializada em comida vegana, dona do bistrô Ginga Bistrô e uma sobrevivente. Me considero uma feliz sobrevivente de toda essa avalanche de violências que nós não estamos imunes e da qual também eu fui acometida, né? Para mim foi bem delicado estar diante desse filme, mas ao mesmo tempo entendo que é o meu lugar também, né? Esse lugar de ser tocada, né? As histórias são muito parecidas, então nos tocam. E aí eu preparei para essa noite algumas provocações e problematizações sobre o filme e para além do filme, sobre como a gente vem construindo alternativas de enfrentamento à misoginia, né? De forma tanto governamental como quanto sociedade civil. Então, espero contribuir com a discussão. A gente fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Vocês podem levantar a mãozinha ou escrever aqui, que depois eu vejo e aí eu repasso, tá? E, enfim, vamos começar. Caju, me fala quais foram as primeiras impressões que você teve sobre o filme, né? Já que a gente começa tratando dele. Então, eu queria saber de você, o que você achou. Eu também esqueci de dizer que eu estou escrevendo o primeiro roteiro, né? Estou escrevendo o meu filme, que é um filme seriado em 10 capítulos, biográfico, né? Onde a cozinha é o centro, né? Tabuleiro de Xodó, não é o nome? Tabuleiro de Xodó. Vai fazer muito sucesso no Brasil e no mundo. Tomara. Eu estou fazendo por onde? E, o filme, para mim, né, enquanto essas referências todas que eu trouxe de quem eu sou, né, uma mulher lésbica, gorda, nordestina, ele deixou me deixou algumas impressões, né, a partir desse lugar onde eu estou. Primeiro, eu queria colocar que eu achei o roteiro muito bom, né? Ele mesmo sendo um filme longo e numa temática densa, é um filme leve, né? Um filme que conta histórias de vitória, né? Conta histórias de como lidar com essa dor que nunca vai sarar, como a Joana Maranhão fala, mas que a gente, por uma questão de amor próprio, de sobrevivência, pode aprender a acomodar em algum lugar dentro de nós, que isso também não seja o centro da nossa vida para sempre, né? Porque acaba que esse ciclo vai continuando na vida toda, né? E você se vê totalmente envolta a uma lógica de abuso, né? Então, elogiar o filme, a escolha do filme, dar os parabéns por mexer com uma, mexer com todas, e é assim mesmo, mexer com uma, mexer com todas. Eu acho que esse amor entre nós mulheres, ele está revolucionando o mundo, está revolucionando a sociedade, e a gente não está se abandonando, né? Porque o sistema capitalista misógino, ele não, de forma hegemônica, não quer que nós nos amemos, né? Nós mulheres. Porque é um perigo a gente se amar, né? Porque a gente não abandona a outra. Então,
Mas algumas questões no filme me deixaram pensativa, né? A partir do meu lugar de fala. Sim. Uma delas é a questão de não ter nenhum caso de violência entre mulheres, né? E o fato de não ter, na verdade, não é a questão do filme, mas reflete como heteronormativamente é encaminhada essa questão da violência contra as mulheres. Sim. Então, nós lésbicas vivemos um ambiente de invisibilidade na sociedade, invisibilidade no audiovisual, né, e muito, vamos dizer, estigmatização sobre nossa existência, né, quando o cinema nos traz, é muito nesse lugar, né, de forma sexualizada, ou não como sujeitas integrais, né, na sociedade. Então, não tem, os casos são todos héteros, né? E eu falo isso porque muitas amigas minhas e eu mesma já passei por abusos em relações afetivas entre mulheres. E eu acho que a gente tem que meter o dedo também nessa ferida, porque a gente fica muito desprotegida. A gente não tem ninguém para contar, né? Tipo, a sociedade está mais sensibilizada a acolher uma mulher que foi agredida por um homem. Até no seu slide tem companheiro, né? Exato. Então, companheiro mesmo. É companheiro, mas assim, nós lésbicas temos direito, pela Lei Maria da Penha, de fazer a denúncia sobre a nossa companheira, né? Isso é dado muito pouca visibilidade quando se fala de Lei Maria da Penha, que nós também temos esse direito. E não tendo essa visibilidade, a gente também não tem um ciclo de apoio e de resiliência, né? Que é o que a gente viu na superação em relação às personagens. Tipo, se não se fala sobre isso, não se constrói alternativas também sobre isso, entende? Então, eu traria essa problematização, né, sobre essa questão. A outra é em relação porque eu notei que o mote foi em torno da Marcha das Vadias, né? Porque a Marcha das Vadias ela tem politicamente essa intenção de fazer a discussão sobre a liberdade sexual e estupro, sobre o direito de ir e vir, das liberdades individuais, de como se vestir. Só que existe uma discussão entre as mulheres negras sobre a Marcha das Vadias, uma leitura que, para nós, é muito ruim ser chamada de vadia, porque esse já é o lugar clássico que a sociedade deu para mulheres como nós. E aí isso se reflete... corpos negros, exatamente, né? A gente não quer não ser chamada de vadia para conseguir respeito na sociedade. E aí, quando eu vi também as manas que estavam no ato, nos atos que apareceram no filme, elas eram grande maioria brancas, né? Sim. Então, assim, para uma mulher branca de classe média, lutar para ser uma vadia é diferente do que para nós, mulheres pretas periféricas. Se todo mundo já diz toda hora ser uma vadia, você quer ser vista como outra coisa. Então, só trazer que existe esse tensionamento entre as mulheres negras sobre essa coisa da marcha das vadias. Sim. É uma crítica, não é uma crítica, vamos dizer, é uma crítica racial, sim, sobre o feminismo, que ela é uma crítica histórica. Sim. Quando a Lei Maria da Penha surgiu, eu estava lá. Eu fiz parte da elaboração da Lei Maria da Penha, nas consultas municipais e estaduais aos novas mulheres, que foram feitas pelo governo Lula, na época, e fizemos várias rodas de diálogo no Brasil todo. E nessa época o movimento de mulheres negras era contra a Lei Maria da Penha. Elas argumentavam que daqui a uns 20 anos a gente ia fazer uma análise da lei e dos presídios e a gente ia ver que a lei só prendeu o preto. Sim. Então eu trago essa problemática também da gente talvez pensar a Lei Maria da Penha como uma estratégia que não deu certo, que não diminuiu os índices, que não trouxe segurança para as mulheres, nem para denunciar. Até quem denuncia pode morrer, como a irmã da Amanda do filme. Isso. Entende? Então, existe uma certa romantização sobre a Lei Maria da Penha, que quando a gente mora na favela, como eu morei já várias vezes e morava até pouco tempo no Varjão, e tive que fazer várias denúncias sobre violência na minha vizinhança,
que ela é vaga. De alguma forma, quando vai para o dia a dia, né, ela é vaga. Assim, ela não prende homem rico, ela não prende homem branco, rico. Entende? Assim, então, muito grata eu sou a todo o processo que a gente construiu sobre nós. Só que talvez a gente tenha que também pensar que a Lei Maria da Penha surgiu num arcabouço de leis pós-ditadura e que tentou resolver as questões sociais pela lei. E, ao meu ver, minha concepção política, eu não acho um caminho que vai nos levar a profundas transformações. E aí, diante de um país racista e classista, as leis vão favorecer quem for mais frágil, né? Então, eu sou provocadora mesmo, tá? Eu estou falando tudo isso, mas elogiando o filme. Eu acho que a gente que faz audiovisual faz para ser vista e para ser analisada mesmo. Mas as histórias são emblemáticas, né? A Joana são reais e são emblemáticas, né? Não são qualquer mulher. E eu acho que essa tá aí a questão do filme que me mexeu, assim. Eu achei que antigamente ninguém queria assumir isso, que sofria isso, ainda mais quem era mais rica, de classe média. Exato. Era uma coisa de pobre, da favela, briga de marido e mulher, quando na verdade é uma questão de todas as classes. Sim, exato. Sobre o que você estava falando sobre a Lei Maria da Penha, ela mesma fala no filme que esperava que ela, né, a lei, fosse mais atuante, mas que sabe que pequenos municípios, com raras exceções, a gente não tem política pública que faça com que a lei saia do papel. A comunicação é importante, sim, tem ajudado mulheres, mas é necessário que o gestor público se comprometa com a questão da violência contra a mulher. Enfim, eu só... Outro adendo, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Viu? Quem quiser pode... Gente. Fiquem pode à vontade, falar. tá? Eu estou vendo que vocês estão com a mão levantada. Eita, fala então você, Ricardo, depois eu falo. Abriu fila aqui. Por favor, professora, fique à vontade, depois eu espero, pode ficar tranquilo. Porque, boa noite, antes de mais nada, meninas, a bola que eu ia levantar, a Caju falou, né, das relações homoafetivas, relações lésbicas no filme, eu não observei também, mas eu vou esperar, professora, depois eu falo. Tá, deixa eu abrir aqui minha câmera. Não, na verdade, eu queria falar um pouco da questão, eu concordo contigo, Caju, quando você coloca, infelizmente, né, se for fazer uma retrospectiva, nesses 15 anos de Lei Maria da Penha, a questão que você traz, a crítica, né, num país racista, a aplicabilidade das leis, inclusive leis que são progressistas, correm um sério risco de, nessa aplicabilidade, deixar a desejar. E a lei, por si só, ela não transforma, ela não quebra as estruturas, ela é apenas uma ferramenta. Mas eu acho importante destacar também o processo, né, de aprovação, né? Vem de onde a Maria da Penha? Eu acho que vem de um processo muito longo, para além do Brasil, né? Ela é fruto de uma condenação brasileira, o Estado brasileiro é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e além da sanção, né, de que, na época, que o Estado brasileiro começasse a implementar e criasse uma legislação que protegesse as mulheres, sobretudo porque o Brasil ele é ratificador da Convenção de Belém do Pará, né, para prevenir e erradicar a violência contra as mulheres. A lei por si só ela não vem isolada, né? Na verdade, teria que vir acompanhada de uma série de políticas públicas em âmbito municipal, estadual e federal, e a gente tem visto que isso não aconteceu. Então, eu queria... e também uma questão que eu queria destacar é que uma lei que protege as mulheres, né, e que pune o agressor, mas que é uma lei que é operada, na sua grande maioria, né, por homens brancos, porque a justiça brasileira, né, o sistema de justiça brasileiro, advogados, advogadas, Ministério Público e, sobretudo, o Poder Judiciário, na sua grande maioria, são homens brancos. Então, eu acho que é importante também, que é isso que você fala, né?
A gente tem o racismo é estrutural, a misoginia é estrutural, né, o machismo é estrutural, a homofobia é estrutural, ou seja, é algo que requer, para além de simplesmente vamos aprovar uma lei e está tudo maravilhoso. Não é bem assim. Mas, por outro lado, eu acho que é importante a gente reconhecer o processo de luta de aprovação da lei e entender que precisamos de mudanças no próprio sistema, né, de justiça. Quem opera esse sistema de justiça, né? E, atualmente, por exemplo, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário começou a adotar cotas nos seus concursos públicos, cotas para pessoas negras, e eu acho que isso é muito pouco, mas já é um caminho interessante, porque é isso, você vai, por exemplo, para o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, quantos promotores de justiça negros existem, e quantas mulheres promotoras negras? Vai para o de Pernambuco, que é de onde eu venho, a mesma coisa, e por aí vai. Você olha o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a Corte Máxima, o que nós enxergamos ali? Então, são essas pessoas que manuseiam, são essas pessoas que operam o sistema de justiça. Então, é um sistema de justiça racista, classista, misógino, né? Então, acho que é importante a gente também chamar atenção para isso. Mas eu concordo contigo em grande parte das suas críticas, e acho que uma das coisas que me incomodou também no filme foi que eu acho que as poucas mulheres negras que tem no filme, elas não têm tanto destaque, né? Eu queria ouvi-las mais. Obrigada. Só antes de Ricardo falar, eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão do tensionamento real que está sendo assumido, né, entre as mulheres, nós mulheres negras, e o feminismo. Vocês estão me ouvindo? Que esse lugar do feminismo histórico, ele não tem nos contemplado há muito tempo. Então, nós não temos mais o pudor de dizer isso, que a pauta feminista ela é racista, de forma geral. Ela é estruturada com bases brancas e classe média. Então, a pauta de luta não nos representa. Nós do dia a dia da favela, assalariadas, entende? Então, assim, eu acho que expor isso também traz um lugar também de conseguir falar sobre o que nós queremos para o mundo. Inclusive de dizer que a nossa narrativa não quer mais dar conta do sangue. A gente quer falar dos nossos sucessos também, entende? Então, tem uma corrente hoje de movimento de mulheres negras que não quer mais ficar expondo estatísticas ruins sobre as mulheres negras. Isso não tem alterado a nossa realidade. O que tem alterado a nossa realidade é Larissa Luz, é Lued Luna, é Maju, é a gente sendo vista num lugar próspero. Porque é uma epistemologia racista colocar a gente em destaque nos dados ruins do mundo, nos dados de morte, nos dados de estupro, né? Então, a primeira luta que a gente está fazendo hoje, de forma organizada ou até individual, mas eu falo isso a partir muito do que eu estou aprendendo aqui no DF também, com as manas pretas, é que vibrar na dor é uma forma de colocar a gente no mesmo lugar, entende? De sempre. Então, eu falo isso porque a Conceição Evaristo, não sei se todo mundo conhece, escritora, poeta, ela é uma escritora, uma poeta maravilhosa, mas quando ela é convidada para os eventos, para as bienais e tal, só querem falar sobre racismo com ela. Ela é uma escritora, entende? Assim, é uma forma de não aceitação da mulher negra como intelectual. Então, questionar a Lei Maria da Penha, nós temos autoridade para questionar a Lei Maria da Penha, né? Porque não somos os dados estatísticos piores, não é verdade? Então, quem mais teria autoridade? Enfim. Tem outra questão que eu queria trazer, que não é nem pessoal,
nada aqui também que eu estou trazendo é tão pessoal, é político no sentido epistemológico, eu sou uma categoria epistemológica, eu não sou caju aqui. Né? Então, quando eu falo que eu sou gorda, eu estou querendo dizer que tem um monte de mulher gorda como eu excluída do sistema. Quantas professoras universitárias gordas e gordos e gordes vocês têm? Né? Então, sobre que esse lugar também não é dado a gente, é um lugar fetichizado. Ninguém cuida desse corpo gordo. Né? Então, as leis também não cuidam. Né? Trazendo isso para o audiovisual, eu acho que, como o audiovisual é um território cada vez mais em disputa do sentido da narrativa, né? A gente está disputando a narrativa, não só a narrativa da narrativa, como a nossa narrativa dentro da narrativa contra-hegemônica. Né? Então, a gente está querendo cada vez mais colocar nossa especificidade na narrativa contra-hegemônica. Na hora que eu assisto um filme, eu não me vejo nele, em nenhuma situação trazida por ele, só me vejo nele no lugar da criança abusada, que também foi o meu caso. Faltou eu ali falando sobre a minha reviravolta, que ela também aconteceu igual a Joana, mesmo ela tendo as crises dela, ela está na reviravolta, como todas elas deram reviravolta. Então, se eu não trago essa narrativa para a pauta e dou a ela também um direito a um lugar próspero, não vai ser ficar falando sobre o assunto só que vai alterar. Entende? Assim, protagonizando esse assunto. Então, as pessoas não falavam sobre isso, a sua experiência. Agora a gente está falando. Eu acredito que tanto a Lei Maria da Penha, como as cotas raciais e toda a tentativa dos movimento de direitos humanos, de transformar o Brasil num país mais equânime, elas são muito válidas, muito bem-vindas, e por isso que ela tem que estar aberta à crítica para que a gente aprimore, para que a gente avalie, né? Então, nesse sentido, tá? Tem duas mãozinhas levantadas aqui, a do Ricardo, acho que o Ricardo foi primeiro, não foi? Ele baixou para a Aline falar, e depois a Luísa. É isso? Ele foi primeiro. Pronto. Ricardo, quer falar? Sim, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Embora não, com certeza esse seja um debate sobre o filme que o protagonismo é na sua maioria das meninas, e eu falo aqui um depoimento como aluno, mesmo aluno não só da UF, mas como aluno de todas vocês, né? E devo dizer que esse filme, ele já, na minha situação, já cumpriu a função social do audiovisual, porque eu aprendi bastante com ele e criou-se um exercício de reflexão muito grande. Eu vou fazer um relato aqui e acho que vocês vão entender por que disso tudo. Eu sou um homem mestiço, sou do Rio de Janeiro, tenho 1,85 e 100 quilos. E não sou... Para quem, de repente, não consiga mensurar isso, veio de uma cidade em que há uma sexualização muito grande dos corpos, né? E no Brasil todo, mas sobretudo no Rio de Janeiro, e eu dizendo a minha altura e meu peso, e não se trata de um aplicativo de namoros, mas justamente de dizer que eu sou o negão, né? Eu não sou o neguinho, o moleque de recado, infantilizado. Então, você tem um processo aí de um machismo estrutural muito enraizado também na minha cultura, de modo que eu preciso me autoafirmar em diversos aspectos, né? Em aspecto sexual, sexualização do corpo negro, e existe essa questão, né? Eu tenho a minha companheira, eu sou um homem cis, a minha companheira, eu sou educador social aqui no Rio Grande do Norte, e tenho, né, um centro de referência de assistência social, trabalho muito com essa situação no meu cotidiano. A minha companheira trabalhou muitos anos na vara de violência doméstica e familiar aqui do Rio Grande do Norte. Então, esse assunto sempre permeou a minha casa aqui, né, no meu relacionamento. E aí eu faço esse preâmbulo para dizer o seguinte, né, que nesse nosso diálogo, quando eu terminei de ver o filme, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha companheira e perguntar a ela quais eram as violências diárias que eu cometia contra ela,
e que não se trata de uma muleta, que fique claro, que quais eram as violências diárias que eu cometia com ela e que, de tão estruturalizada, eu não tinha noção. E, para minha surpresa, né, uma surpresa triste, porém real, ela listou. Ela começou a listar, desde vários aspectos, que não é que fosse, eu não me sentia obrigado a pedir desculpas, mas é triste para mim pedir desculpa pelo meu ato, né, que não seria bacana, não seria interessante. E a gente debateu esse assunto, e nesse caso, né, nesse tratar dela, da nossa realidade diária, a gente estava comentando sobre a Lei Maria da Penha enquadrada na violência doméstica e familiar no âmbito de casais homoafetivos, no caso gays, para ser mais exato, né? Ou então em casais heteroafetivos, mas em que a mulher é autora, né? E na vara de violência doméstica e familiar isso também é abordado. Eu tenho plena consciência de que é uma minoria, é muito pequena em relação ao volume de casos em que a mulher é a vítima, mas que muitas das vezes essa mulher, quando agride, ela é vítima também, porque ela acaba repetindo um comportamento que talvez estivesse no seio familiar dela. E essa é uma das avaliações que isso tem, que a mulher também, quando agressora, ela também é vítima, né? Seja num relacionamento entre mulheres, ou seja num relacionamento em que ela tem o seu companheiro, e que também entre companheiros existe esse tipo de violência por um conceito de autoafirmação. No caso se o homem, de repente, não se impor, né, quando eu falo sobre o machismo, sendo imposto, introjetado nos homens também. Se o homem não se impor, ele não é homem. E aí, um dos primeiros passos para você ressignificar o seu processo, ressignificar a sua jornada, é quando você tem consciência dos seus atos. E muitas das vezes as pessoas, e aí eu falo das comunidades periféricas também, as pessoas não têm consciência dos atos pela estruturalização que tem dessa violência diária, seja a violência de origem policial, a violência na ausência de vulnerabilidades e riscos sociais que envolvem. E aí eu não estou dizendo aqui que as pessoas, na sua totalidade, são vítimas, né? Mas o que eu queria levantar essa bola é que, por exemplo, a menina que estava lá falando da dança do ventre, no filme, ela é uma realidade que era muito próxima de onde eu vivia no Rio. E que há uma banalização desse tipo de violência, e aí eu deixo aqui um recado aos homens, né? Que a gente tenha esse cuidado, né, de perceber que uma mulher não precisa desenhar um tipo de violência para que você dê crédito. Ela não precisa quase fazer um flipchart ou um PowerPoint numa delegacia para dizer que ela sofreu um abuso e não tratar que ela deu motivo para isso, né? E aí eu queria levantar essa bola, que eu vi muito isso e fui ter um viés de um olhar de um homem cis falando sobre esse processo também, que muitas das vezes a violência que permeia ao nosso redor, a gente não percebe no dia a dia, também se solidariza, também fica indignado e muitas das vezes não sabe como agir. E esse não saber como agir, muitas das vezes se chama também, se coloca contra nós e não saber como lidar, seja ao participar de uma marcha das vadias e você querer dar a sua voz e não poder, porque diz não é o seu lugar de fala aqui, e você falar, não, eu não estou aqui como protagonista, mas eu me solidarizo com a tua causa, e eu não poder falar, e agradeço, né, também, por poder falar aqui, né, de maneira estendida, e sem me alongar muito mais, eu fico muito grato de ter esse debate, e tenho um projeto já no meu trabalho de criar um grupo reflexivo alheio a qualquer tipo de cumprimento de medida, né, jurídica, mas que haja essa reflexão dos homens em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Eu repito isso de maneira bem clara e objetiva, que essa violência, ela na sua maioria é contra as mulheres, e nós homens normalizamos na grande maioria das vezes, ou até quando não normalizamos, ficamos calados. E a gente deveria não só repudiar, mas agir contra também. Era esse o recado que eu queria dar em relação ao filme.
Muito obrigado. Tá. Obrigada, Ricardo. Eu fico muito feliz que o filme tenha impactado de fato no teu pensamento, né? Que gerou essa reflexão em cima do que você faz e que você foi atrás da sua mulher para tirar essas dúvidas, né? Para ver como a gente tem o machismo tão enraizado, né? Um sistema tão nojento. E eu estava vendo uma entrevista, inclusive com a Caju, onde estava falando sobre essa heteronormatização das soluções, onde, tipo, as mulheres elas não podem ter raiva, por exemplo. Elas não podem agir violentamente, não podem, enfim, não podem revidar nesse sentido, né? Porque a gente tem que estar calminha, calada e do lá o tempo todo, né? E, enfim, eu fico muito feliz. Muito obrigada. É importante demais reconhecer. Briga aí com os teus amigos e mandem eles. Eu queria falar também um pouquinho. Por favor, por favor. Oi, Ricardo. Ricardo, são várias questões que você trouxe, né, que trazendo a gente para categorias epistemológicas, né, sobre o que eu estou tentando trabalhar nesse sentido. A sua narrativa, eu já escutei ela de outros homens também, inclusive nesse sentido de não só de homens, de outras pessoas, de um certo hibridismo em relação à violência de gênero. Não, a mulher também agride o homem por uma questão de gênero, o homem também agride outro homem por uma questão de gênero, mas eu acho que é importante a gente entender que a gente não está falando de gênero, a gente está falando de misoginia. E essa misoginia, ela tem alvo certo, né? Talvez quando você perguntou à sua companheira, você já soubesse a resposta dentro de você. E aí faz parte da lógica do sistema devolver para a gente toda a responsabilidade de elencar as violências e, às vezes, construir a solução para o agressor ou para a pessoa que está do outro lado, muitas vezes nos oprimindo, né? E que, comodamente, até a mulher tem que construir até a solução. Eu estou trazendo isso porque, realmente, eu penso que a Marcha das Vadias não é o lugar da sua fala. É o lugar para você escutar, como quase todos os espaços onde mulheres estiverem falando. Homens desconstruídos escutam. Porque a escuta é o lugar que a gente mais quer no mundo. Nós somos intelectuais, educadoras, artistas, um monte de coisa. Mas, de forma geral, a sociedade só olha para os nossos peitos, para a nossa bunda. Então, eu acho que o cara cisgênero, desconstruidão, ele escuta. Ele escuta profundamente. Né? Por que eu acho que não tem que existir uma lei específica para mulheres? No caso, a violência de gênero, a misoginia, ela é uma violência específica. Porque as outras leis todas já são para os homens. Então, não é difícil para um homem prestar uma queixa contra uma mulher. Ao contrário, cada vez mais os homens têm tirado seus filhos das suas mães por motivos absurdos, porque existe um juiz ou uma juíza por trás misógino. Então, acolher a nossa pauta é nos ouvir profundamente e assumir que tem lugares que a gente quer protagonizar assim. Poxa, se nem na Marcha da Vadia a gente puder protagonizar, entende? Assim, então, realmente, eu acho que não é lá o lugar para você fazer sua fala do que você quer pensar, pensa sobre as estruturas de gênero. É dentro de você. O incômodo maior do racista, por exemplo, na sociedade, você como homem preto certamente sabe disso, né? É não nos ouvir. Né? É uma estrutura social que construiu outro lugar para nós, que não é o do intelectual, não é da intelectual. Então, eu acho lindo que você traga, que a gente converse, mas é comum também homens trazerem esse mesmo tipo parecido de abordagem sobre essa temática, entende? Então, talvez seja a hora da gente refletir que é hora de ouvir as mulheres. Ouvir e calar, não é botar para dentro.
E não entender isso como uma violência contra si, esse calar, mas como um acolhimento, né? Ouvir, calar, entender, porque a gente passa todo dia e toda hora por esse constrangimento. Quando a gente chega aí para uma rua para gritar e dizer, a gente já não está aguentando mais. E é só a gente pode dizer por a gente. Por mais que uma pessoa seja solidária a outra, só ela pode dizer o que ela sente. Porque não sendo assim, não é solidário. Entende? Enfim, como eu tenho essa... Desculpa se eu, né, posso ter sido... Não, de modo algum. Né? De modo algum, Cajun. Eu agradeço bastante. Como eu falei no início, eu estou como aluno aqui, né? E o lugar, o protagonismo é todo de vocês. E quando eu referia à marcha, né, era justamente muitas das vezes, os movimentos, e aí eu corto na própria carne também, ser excludente quando eu recorro ao meu posicionamento, e eu excluo um outro que pode ser um grande amigo, mas esse amigo ele tem que ouvir. Como eu estou dizendo aqui, eu estou ouvindo vocês nessa circunstância, e numa outra oportunidade, num outro debate, numa outra circunstância, aí a gente pode somar forças, e vai ter gente que vai ouvir também. Eu agradeço mesmo de estar ouvindo aqui. Tá bom, Ricardo. Obrigada. A Ju quer falar alguma coisa ainda? Não, só isso. Pronto. Então, tem mais uma mãozinha levantada aqui, da Luísa. Luísa, tá aí? Luísa? Oi, tô sim. Desculpa. Oi, boa noite, primeiramente. Obrigada pela oportunidade. Na verdade, eu só queria continuar com a linha de pensamento que a professora trouxe mesmo, que é sobre o sistema, né? Que a gente tem as leis que foram sancionadas depois de muita luta, né? Mas a gente tem uma dificuldade em fazê-las serem cumpridas de maneira justa e eficaz, porque as pessoas, né, as pessoas que deveriam praticar a lei, fazer ela ser cumprida, cumprir a lei, são preconceituosos, são machistas, são homofóbicos, são racistas, né? Então é difícil quando é meio que várias batalhas que tem que se enfrentar até você realmente conseguir alguma coisa. Porque quando você consegue sancionar uma lei, você ainda tem que se preocupar com as pessoas que vão colocar em prática. Porque se elas têm algum preparo para receber vítimas de abuso, e se elas querem ser preparadas para isso também, porque tem pessoas que não se importam, né? Elas simplesmente estão ali para fazer o trabalho delas, mas não se importam, não tem essa empatia em fazer cumprir de uma maneira digna para a vítima, assegurando que ela esteja bem, assegurando saúde emocional e psicológica, assegurando que seja cumprido de maneira justa aquilo que está descrito em lei, né? Então, era basicamente isso, que quando a gente consegue sancionar alguma lei, o dever fazer ela ser cumprida é tão difícil, porque as pessoas que deveriam fazer isso acontecer de maneira justa e como deve ser feita são preconceituosas, são machistas, são homofóbicas, são racistas. Então, é uma batalha por vez e parece que não tem fim, né? Mas vai dar certo. Já está dando certo, na verdade, né? Vamos continuar lutando para que isso cada dia mais seja vencido. É isso, Luísa? Obrigada. É isso sim, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu concordo demais, ainda mais nessa parte da impunidade das pessoas, né? Do quão demorado foi o processo da Maria da Penha e como a professora Aline falou, né? Que o Brasil foi processado para poder conseguir alguma coisa. Foram 19 anos de processo, 19 anos de depoimentos e de idas e vindas, onde o marido dela continuava a conviver com ela na mesma casa, onde nada acontecia. E aí, quando aconteceu, ele respondeu em liberdade. Aí, para ver ainda mais como a situação é tensa, né? Recentemente, esse ano, não sei se vocês ficaram sabendo, ouviram, né? Que um deputado chamou o marido da Maria da Penha, o qual nem sequer sei o nome, para falar da versão dele, o ex-marido, exato, perdoa. Para falar a versão dele, né? A versão real, digamos assim, que estava do lado dele, para mostrar o quanto isso é enraizado, o quanto o machismo está enraizado na gente, porque seria muito mais fácil
ouvir ele do que ouvir a Maria da Penha, que demorou 19 anos e uma cadeira de roda para conseguir alguma coisa a seu favor, né? Eu até completaria mais uma provocação, que eu sou dessa. Nunca mais você me chama. Desse jeito. Mas, olha, a Maria da Penha, para mim, ela é um exemplo de impunidade, no caso dela. Sim, exato. E ela é o símbolo de uma lei e ela não anda, né, mais, assim, o símbolo da resiliência, né? É uma mulher numa cadeira de roda. Quando o marido dela foi morar em Natal, é professor universitário e adotou uma criança. Então, ela é um exemplo de impunidade, a mulher que é o nome da lei. Então, quando eu trago essas questões, é para a gente ficar muito atenta no sistema capitalista progressista. Porque o que é que ele cria leis que são, às vezes, armadilhas. Então, a gente tem que estar muito atenta para o que parece o que é política compensatória do que é política estrutural. A própria Joana Maranhão também foi processada pelo agressor dela. Não é um caso de impunidade também. Continua, se não me engano, ainda está em aberto o processo. E é isso. Resumindo, trazendo para o dia a dia, quando a mulher vai dizer ao cara, eu vou te denunciar, ele diz o quê? Denuncia. Exato. Pode ir. Ou seja, ele já tem a segurança total de que nada vai acontecer. Da impunidade. Então, eu acredito que a Lei Maria da Penha cumpre sua função histórica, como a professora Raimunda trouxe. Ela é fruto de um processo de lutas, mas de lutas institucionais de mulheres brancas. Só que, entende, assim, foram as ONGs do Brasil, os movimentos de mulheres. Eu me lembro que um dos argumentos que a Daisy, que é do PSTU, que é uma mulher negra que foi ouvida nesse ciclo de conversa 20 anos atrás, ela dizia, nós não queremos mais os nossos homens pretos presos, porque nossas favelas estão desprotegidas sem ele. E olha, se a gente olhar bem o sistema carcerário, se ele não faz isso, ele não fragiliza e deixa a mulher preta sozinha, né? Eu estou só querendo trazer isso porque, sem mexer na estrutura do racismo, não tem como ter Maria da Penha. A questão do Brasil é misoginia e é racismo. Entende? Quando se sabe que a lei é para uma maioria preta, a lei não tem valor. A lei é desconsiderada. É feita uma alegoria em torno dela, sabendo-se que não resolve a questão e que talvez aprofunde certas questões, né? Então, porque a gente não pode, eu acho que o cinema, como o Ricardo trouxe, o DJ Ives, são vários exemplos que a gente tem para ficar se questionando. O que é que a gente vai fazer? A gente já fez a lei, a gente já conquistou uma lei super emancipatória, super bonita, como a Constituição brasileira também. Mas é isso, eu acho que, como alternativa, a gente tem que continuar fazendo o que a gente sempre fez, mobilização de mulheres, ouvir as mulheres trans, ouvir as mulheres pretas, periféricas, construir daí alternativas, porque é na periferia, na luta pela creche, a moradia, a habitação, né, que está a mulher real do Brasil, vamos dizer, real que eu falo no sentido da maioria. Né? Então, sem a mudança estrutural, é enxugar gelo, talvez, de alguma forma, e nos desgasta tanto que a gente vai sentindo que não tem eficácia, isso vai desacreditando nossos sonhos em relação a ser protegida. Né? Então, a gente quer ser protegida por nós mesmas, umas pelas outras, pelos homens, que eles nos protejam, pela sociedade. Então, é isso. Incrível. É isso mesmo. Muito obrigada. Para mim isso é uma aula também, pessoal. Então, por isso que eu estou só, acenando assim um pouquinho. Enfim. Temos duas mãozinhas levantadas. Da Ariela, primeiro. Ariela? Oi, boa noite. Que, primeiramente, eu queria agradecer a Caju por compartilhar a visão dela, porque eu entrei nesse debate com uma visão completamente diferente.
eu vinha falar sobre luta, sobre sacrifício, sobre vitória, essas coisas, porque foi o que eu vi no documentário, mas agora ela me fez perceber o que eu não vi. E eu não tinha pensado isso. Na verdade, no começo do documentário, eu até pensei, porque eu sou uma mulher bissexual, então eu pensei, não tem violência de mulher contra mulher, porque acontece também, com certeza. Mas como começaram a repetir que todos os casos eram héteros, eu pensei, tá, então o recorte é esse. E aí não pensei mais nisso. Mas aí você trouxe isso e realmente não aparece. A gente vê pouco isso, vê pouco nas notícias, nos jornais. Eu não me lembro de ter visto nenhuma notícia de jornal sobre uma mulher que agrediu outra mulher. Eu não conheço nenhum caso sobre isso, mas eu tenho certeza que acontece. Só que não se fala sobre isso, e é necessário falar. A coisa que você falou sobre a lei também, que a gente tem lei, mas não é o suficiente. É como se fosse um pano para enxugar um rio, um mar, um oceano. E tanto a gente percebe que as leis não são suficientes, que quando a pessoa fala violência contra a mulher, pensam direto, cadê o hematoma? Você tem provas? E a violência, às vezes, não se trata de violência física. Tem vários tipos de violência contra a mulher. Tem violência quando o cara toma o seu cartão, define o que você gasta, o que você não gasta, o que você faz em casa, com quem você sai, o que você veste. Isso tudo é violência. E essa violência pode vir da sua casa, de um amigo, de alguém da sua família. E as pessoas não percebem isso, elas pensam sempre na violência física, de você mostrar onde você se machucou, mas às vezes os machucados, eles são mais profundos. São cicatrizes que, como a Joana falou, elas não saram totalmente. Tipo, às vezes um dia você tá sem nem perceber e você reabre a cicatriz, mas aí ela volta e ela fecha de novo. Você convive com isso. Você não vira vítima do que você passou pelo resto da sua vida toda, porque você também tem a sua fase depois disso. E eu gostei muito que eles mostraram o que as mulheres eram depois. Elas continuaram tendo fé, continuavam dançando, continuavam praticando esportes, porque quando acontece uma agressão, quem sofre, quem lembra é a vítima, o agressor não lembra. E voltando ao negócio das leis. As leis são tão insuficientes que elas não se aplicam a todos os casos. A mulher não se sente segura nem no tribunal, nem na frente de autoridades. Tanto sobre o caso da Mariana Ferrer, que tinha provas, que tinha testemunhas e foi humilhada numa audiência onde ela era a vítima. Ela foi colocada como se ela fosse agressora, como se ela tivesse pedido para sofrer agressão. E hoje mesmo eu olhei, antes de eu entrar nessa aula, eu olhei, porque eu queria falar do caso dela, e foi aprovada uma lei para não ter mais humilhação nos tribunais, mas isso não vai ser suficiente. Tem que ter muito mais. Tem que mudar a estrutura. Tem que ter mais leis, tem que ter leis mais específicas também, leis para mulheres lésbicas, leis para mulheres negras, leis para mulheres gordas, como a Caju falou. Não pode ter uma lei que vai enxugar todo o oceano de problemas que as mulheres têm. Era isso que eu queria dizer. Obrigada por me deixarem participar. Muito obrigada por terem me convidado para esse debate, pelo professor Antonino, que convidou a gente, a professora Raimunda. Muito obrigada. É só isso que eu queria dizer. Obrigada. Ariela, também eu queria acentuar que como a conjuntura política, ela também ela aprofunda as desigualdades, né? Com o contexto do governo atual e a legitimidade que ganhou o discurso de ódio, né? A gente está vivendo um momento de retrocesso em relação a todas as políticas de liberdades individuais, de políticas sociais. Então, esse discurso está muito amparado legalmente, o discurso do ódio contra as mulheres. Então, e isso é uma questão para a gente refletir. Uma lei que é um dispositivo para a conquista de equidade, dentro de um contexto como o de agora, de fascismo, ela muda total. Então, é conjuntural. E a conjuntura ela é uma prisão para nós, porque cada governo vai construir de um jeito, e aí onde ficam as nossas vidas, entende? Então,
a questão do fortalecimento de cada mana que estiver perto da gente, isso vai contar muito na alteração. Né? Meio que é nós por nós mesmos, sabe? É total nós por nós, e tem coisas que só uma vai entender da outra, né? Nós, mulheres, também somos sujeitas de violência, é um direito humano expressar minha violência. Não quer dizer que ela vai violentar alguém. Eu assumi que dentro de mim existe agressividade, é um direito humano, né? Então, e nós, mulheres, também erramos, também machucamos pessoas, também violentamos pessoas, violentamos crianças, violentamos idosos, violentamos nossos companheiros, nossas companheiras. Nós não somos anjas. A discussão não é sobre vítima e agressora, vítima e agressor. É muito mais profunda, é sobre um sistema misógino. Né? Então, e muitas vezes a violência da mulher, dentro do que Ricardo falou, que eu também acredito total, quem violenta também está doente, também está pedindo colo. Né? A violência ela é um tipo de carência. Quem acolhe esse homem violento e essa mulher violenta que bate? Né? Então, é muito louco, porque eu mudei muito o meu pensamento. Quando eu afrocentrei meu pensamento, que eu não quero mais aquele homem punido. Eu quero aquele homem acolhido, junto. A mulher, quando vai denunciar o marido, ela não quer muitas vezes que ele seja preso. Ela chega pedindo a gente, peça para que ele mude. Eu gosto dele. Então, existe uma busca, sim, das mulheres para que não seja a prisão o final. Mas essa família não é acolhida pelo Estado. O Estado quer mais que esse homem fique preso, entende? De alguma forma. Então, quando um juiz for denunciado por violência contra a mulher, quem vai julgar um juiz que bater na sua mulher? Então, não existe a lei, de certa forma, ela é híbrida, ela é uma lei metafísica. Ela vai se aplicar de caso a caso, de acordo. Ela não era para ser por jurisprudência, mas ela é. Não sei se por jurisprudência quando a decisão final é do juiz sobre a coisa. A Lei Maria da Penha ela não é por jurisprudência. Só que isso está acontecendo no Brasil. Né? Está sendo julgado individualmente e pessoalmente. Então, é o fortalecimento da mana, tua vizinha, que vai fazer muita diferença mesmo. Levar aquele escaldapé para ela, perguntar se ela está bem, né? Nesse sentido do afeto. Sim, no filme, inclusive, a maior rede de apoio das mulheres a vítimas de agressão nunca foi o Estado. Elas sempre falavam que elas começaram a querer se impor de algum jeito, ou então ir atrás daquilo, através de rede de apoio de outras mulheres, de outros grupos, que incentivaram isso, que mostraram que elas não estavam sozinhas. E, enfim, é isso aí. Não sei nem o que dizer, eu estou assim, processando tudo. Gostei muito, então, meu Deus, incrível. Eu estou amando vocês. Tá bom, vamos lá, gente. Passou-se 1 hora desde o início da nossa conversa. E tem uma mãozinha levantada. Eu quis dizer que estamos chegando ao fim. Então, eu vou deixar esse momento para caso vocês queiram fazer mais alguma pergunta. E se não, caso a Caju queira encerrar a fala dela. E aí eu vou dar um recadinho final para vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui o Iago com a mão levantada. Então, Iago, se quiser falar. Iago? Estão me ouvindo? Boa noite. Oi. Oi, boa noite. Agora sim. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Estou amando, na verdade, esse debate. Confesso, não assisti o filme, o documentário, mas assistirei assim que acabar a aula. Prometo, juro. Mas gostei muito do debate e eu me senti à vontade, eu não falo isso para todo mundo, mas eu me senti à vontade em falar para todo mundo que está aqui. Algo que aconteceu comigo recentemente e, foi uma grande experiência para mim, né? Um antigo relacionamento que eu tive, enfim, não deu certo. A pessoa me processou na Lei Maria da Penha, realmente eu tenho um processo na Lei Maria da Penha.
e por violência psicológica. E eu nunca tinha ido na delegacia, nada do tipo. Quando eu fui recebido na delegacia para prestar depoimento, né, que eu fui chamado, eu fui super maltratado lá, certo? Hoje em dia, assim, só para atualizar vocês, tá? Foi tudo resolvido, tá? No caso, eu fui denunciado, mas no caso a vítima era eu, né? Foi tudo provado, mas dessa experiência eu tirei para a minha vida, porque quando eu cheguei lá, é tanto caso que não é resolvido de violência contra a mulher, que quando eu, mesmo sendo a vítima, eu fui recebido, muito mal recebido pela delegada, né? E expliquei toda a situação, mostrei todas as provas, tudo mais, tudo foi resolvido, mas eu fiquei lá por horas conversando com a delegada e ela me mostrou que existem vários e vários casos e realmente existem, porque eu tenho várias amigas lésbicas, meu melhor amigo é gay, eu tenho vários amigos gays e eles sofrem abusos e violência dentro do próprio relacionamento. Mulheres agridem mulheres no próprio relacionamento. Amigas minhas já ligaram para mim desesperadas porque sofreu algum tipo de violência, não só do homem, né? Porque o que a gente mais vê, como você mostrou o dado, né? O que a gente mais vê hoje em dia essa agressão do homem contra a mulher. Mas realmente, como foi falado aqui no debate, existe essa agressão entre as próprias mulheres, né? E de tanto conversar com ela, ela me mostrou alguns casos. Eu não sei nem se podia estar falando isso, mas a delegada me mostrou alguns casos lá que nunca foram nem resolvidos. Muitas mulheres, amigas mesmo da delegada, chegavam lá chorando, querendo abrir um boletim de ocorrência, mas não conseguiam, porque meio que tinham na cabeça que não ia ser resolvido. E pior que da onde eu venho, né, porque eu sou criado em comunidade na favela mesmo, e muitos homens, para não receber um segundo ou um terceiro processo na Lei Maria da Penha, eles colocam mulheres para agredir as ex-companheiras ou as companheiras mesmo. Isso eu já vi, já presenciei. Às vezes a própria mãe já Isso, e olha, tá vendo? Às vezes a própria mãe, uma irmã, uma prima, colocam as próprias mulheres para agredirem as ex-companheiras que, na visão deles, fizeram algo de errado ou que não querem mais continuar com eles. E é isso, eu me senti à vontade de abrir isso para vocês. Eu não sei nem se eu podia estar falando sobre esse processo, mas é isso. Muito obrigado. Valeu, Iago, por ter falado. E assim, só mostra, na verdade, o quanto é complicado, porque você imagina se você foi você disse que foi maltratado, né, quando foi lá, foi tratado mal. Imagina as mulheres, tipo, que chegam lá para falar esse tipo de coisa, porque você está numa posição completamente privilegiada, né? Então, tipo, caramba, não sei nem, perdi o fio da meada aqui, peraí. Então, o sistema é realmente bem difícil. Mas eu fiquei, tipo, na sua fala, eu fiquei me perguntando, tipo, o posicionamento acho que é irrelevante que eu pense dessa forma nesse momento, mas estava me perguntando por que isso aconteceu com você, tá ligado? Porque eu sempre vou estar tendenciosa pro lado das mulheres. Então, tipo, Sim. Mas eu sinto muito por tudo, pelo sistema em si. E é muito real isso de colocar outras mulheres para irem atrás da vítima em questão, né? E, enfim. Mas realmente acontece muito frequente, ainda mais frequentemente acontece lá onde eu nasci e cresci, né? Tipo, a irmã ou a tia do homem que a mulher deixou vai lá tirar satisfação e agride, entendeu? Até mesmo o ex-companheiro ameaça o próprio familiar, né, mulher, para ir tirar satisfação, entende? Sim, com certeza. Entendo. Eu acho que também serve para a gente entender como é sistêmico. Como não é exatamente uma disputa entre corpos de homens e corpos de mulheres. Como envolve as crianças, os idosos, como não existe o bonzinho de um lado, o homem mau de um lado, o lobo mau e a vovozinha. Não. O lobo mau é a Chapeuzinho, não é sobre isso.
né, sobre um sistema que vai criar uma lógica de que mulher nasceu para ser agredida. E ela vai ser agredida pelo pai, pela mãe, pelas irmãs. Entende? Não que na hora que eu digo que é sistêmico, eu não estou, de alguma forma, tentando deslocar exatamente dos corpos, principalmente dos corpos cisgêneros. Né? Então, se a gente pensar bem na estrutura do Brasil, os crimes aqui são por misoginia e por racismo. Né? Então, sistemicamente. Quando um homem, por exemplo, se mata por causa de um relacionamento, também é um crime. Vamos dizer que tem um fundo misógino. Quando um homem mata os filhos, agride os filhos no meio de uma briga com a companheira, é um crime misógino, entende? Assim, porque não é que a misoginia é uma questão da mulher contra o homem. Ela é um sistema que anda lado a lado com o sistema capitalista e com o sistema racista. E que, se a gente polarizar entre o masculino e o feminino, o homem e a mulher, a gente perde na complexidade imensa que essa discussão tem. Mas a misoginia, ela atinge os corpos femininos de forma dilacerante. Eu acho que também cabe a gente avaliar aqui, que também é comum, como eu falei para Ricardo, vou dizer para você, Iago, quando os homens estão participando desse tipo de discussão, vinha esse lugar do homem vítima, do homem que acessa a Lei Maria da Penha para se proteger, do homem que gostaria que existisse uma lei para proteger sua afetividade, sua sexualidade, sua subjetividade. E eu compreendo que quando a gente entende a importância de uma lei como a Lei Maria da Penha, para salvar vidas de mulheres, a gente não tem que muito estar voltando a esse lugar do homem vítima, né? Do homem que é o homem em vulnerabilidade, o homem que vocês são privilegiados, sim. Eu não estou falando de caso a caso, mas, mais uma vez, de uma questão epistemológica, de uma discussão coletiva. É como se, desculpa eu falar para vocês, meninos, mas é como se vocês viessem se defender dentro da discussão. Isso, de certa forma, já é assumir um lugar, né, que é o lugar histórico. Né? Então, o fato de você assumir uma violência não faz de você uma pessoa menos violenta. Né? E quando toda vida que alguém expõe uma mulher, dizer que ela foi violenta ou agressiva, ou que ela... Eu também, como você, Manu, eu gosto de investigar os fatos para... tem um ditado que diz que mulher se vinga, mulher não trai, se vinga. É porque toda hora a gente é bombardeada e ninguém sabe o que um relacionamento pode despertar em alguém. Às vezes a pessoa está ali aparentemente num relacionamento maravilhoso, mas está bombardeado de opressões. Então, eu não estou querendo dizer, Iago, que você não se sentiu violentado. Mas para um homem se sentir violentado é muito fácil. Né? Eu acho que a delegada não devia nunca ter exposto os casos dela para você. Também acho. Nem você dizer isso mais publicamente. Eu acolho a sua fala, mas isso vulnerabiliza mais nosso lugar. Né? Então, não sei, seria solidário da sua parte, talvez nem aceitar Maria da Penha, né? numa questão dessa. Vai por injúria, vai por calúnia, pega a lei comum que já é para você. Deixa a Lei Maria da Penha para a gente, que é a única lei que a gente tem. Né? Então, entende assim que largar privilégio dói, e aí o homem vem, o sujeito epistemológico, o homem cisgênero, vem para a pauta de novo como vítima de uma mulher louca, de uma mulher barraqueira, de uma mulher transtornada, de uma mulher ciumenta. São categorias já quase clichê de explicar as mulheres. Né? Então, é preciso realmente ter cuidado, carinho e amor nessas narrativas, né? Assim, eu sei que é complexo, mas enfim. Exato, o Ricardo está falando aqui que tinha falado porque falta espaço entre homens, e eu acredito que falte mesmo.
Criem, meus amores. Está Criem, aberto para vocês exato. criarem. Vocês não vão entrar no movimento de mulheres. Vocês vão ter que criar um espaço de vocês e, entende, assim, assumir essa responsabilidade. Eu indico vocês verem o Instituto Papai. Procura, é um instituto de homens de Recife. Tem outros grupos de homens. Acho que vale muito a pena. Está acabando, eu estou no 3G. Misericórdia. Então, falta só, vamos falar, Cecília, só Cecília pode falar. Desistiu, Cecília? Baixou a mão. Mas eu não creio, menina. Então é isso, gente. Podemos encerrar? Cecília tinha levantado a mão e aí baixou. Não sei se ela mudou de ideia. Manu, eu só queria novamente agradecer muito a participação da Caju, foi sensacional. E você está lascada na minha mão, porque eu vou lhe chamar agora para tudo, viu, Caju? E queria fazer um agradecimento também a Manu por ter me convidado para ser orientadora dela desse estágio, porque, na verdade, foi um presente, né? Um presente para a disciplina, um presente para a gente aqui da disciplina, um presente para esse semestre, para a gente poder estar discutindo essas questões tão fundamentais, né? E estruturais, como a Caju pontuou muito bem. E agradecer também ao professor Antonino e aos estudantes e às estudantes de jornalismo que estão aqui, a galera que ficou aqui até agora, somos 70, que bom, que maravilhoso, que impacto legal. Um abraço para todo mundo. E Manu, pode finalizar. Então. Pronto. Gente, fiquem aí, tá? Não vão saindo agora, segurem. Eu vou liberar a Caju. Muitíssimo obrigada. Eu não tenho... Também quero agradecer, antes que a minha internet acabe, Manu. Fala você. Obrigada, Manu. Obrigada, muito mesmo. E o cinema realmente transforma vidas. E uma boa professora e uma boa aluna também. Obrigadão, todo mundo que está aí até agora. Eu que agradeço demais. Em nome de todos também. Sem condições. Salvaste uma vida, acredito. Pois, boa noite, tá, Caju? Um cheiro. Foi mal gastar o 3G. Não, eu gasto. Tá tudo certo. Mas tá bom. Eu vou só liberar a Caju, tá, gente? Vocês fiquem aí que eu preciso terminar o papinho. Tchau, gente. Vocês estão bem acompanhados aí. Beijo, boa noite. Boa. Boa noite, boa noite. Então, gente, rapidinho. Eu vou deixar para a professora finalizar, mas mais uma vez, muitíssimo obrigada, Aline, por ter topado isso, essa aventura que a gente está aqui, com altos e baixos, deu tudo certo hoje, olha aí. Muito obrigada, Antonino, também, por ceder o espaço de novo. Obrigado pela atenção de vocês também. Convido vocês, eu vou aparecer aqui algumas vezes ainda, mas convido vocês para assistirem os filmes, tá, galera? Eu vou deixar o link aqui. São 4 filmes incríveis, temáticas muito boas. Que mais? Vai gerar certificado de 3 horas, tá? Para vocês, é bom lembrar. Então, eu vou ver como faço isso, porque para pegar o nome de todo mundo, eu não sei se a professora vai passar uma lista de chamada ou algo assim. E aí eu posso enviar... Rita, sabe o que era bom? O que você acha? Sabe o que era bom fazer? Fala. Um questionáriozinho do Google, para botar aqui o link e a galera preenche. Só tipo Google Form, perfeito. Né? E aí, quem preencher, recebe. Serve como atividade complementar, galera. Vocês podem submeter para atividade complementar na categoria extensão. Incrível. Né? Então, você vai continuar dando aula agora? Não, a gente encerra agora. A gente encerra porque... tá? Se você colocar mais alguma questão... Não, por enquanto só isso mesmo. Vou só jogar o link de novo, eu já joguei aí, mas fica para vocês o convite para assistir os filmes, tá? Você colocou, e assim, eu vou ficar lembrando a turma, tipo, sempre mandando o link específico do filme. Pronto, com antecedência, tá? Tranquilo. Então, um beijo. Então é isso. Muito obrigada, galera. Um beijo, boa noite. Um beijo, obrigado a todas, a todos. Boa noite. Muito obrigado, Manu. Agradeço, Antonino, também. Obrigado, Aline, pela parceria. Obrigado e fico feliz pela participação de todo mundo da turma de Comunicação, Direitos Humanos e Políticas Públicas.